Senhores, nós estamos vendo as 4 parábolas internas que existem na parábola do semeador, e nós estamos vendo elas separadamente. Nós estamos um bom tempo vendo essa parábola. Nós primeiro vimos por que Jesus falou por meio de parábolas, depois nós vimos um panorama inteiro e expomos a parábola total. Depois nós vimos na argumentação do Senhor do uso de parábolas a questão da reprovação e a questão da eleição. E agora nós estamos vendo uma a uma essas 4 parábolas, esses 4 solos. E eles revelam a reação dos corações dos homens à mensagem do Evangelho. Na última oportunidade, nós vimos a respeito do coração impulsivo, representado pelo solo rochoso. Esses são aquelas pessoas que recebem o Evangelho com rapidez, creem, de certa forma, com rapidez, que recebem com alegria, mas que possuem um coração superficial. Um coração sem arrependimento. Um coração onde uma semente cresce sem raiz, sem calcular os custos. Eles são impulsivos e desta maneira eles não perseveram. Eles logo se escandalizam quando surgem aflições ou perseguições por causa da palavra. Vamos avançar hoje para o terceiro solo. E assim eu peço que os irmãos me acompanhem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 7, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Vai comigo lá no verso 22. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós esta manhã, Senhor. Clamamos ao Teu Santo Espírito que nos auxilie e que nós possamos ouvir e entender e crer e aplicar a Tua Santa Palavra às nossas vidas. Senhor, Tu sabes das minhas debilidades, das debilidades de todos os meus irmãos e daqueles que me ouvem. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. E que a Tua palavra, Senhor, possa falar sem ruído aos corações das pessoas, ao meu coração. Que eu não venha a ser um empecilho nesta manhã, mas que Tu, Senhor, possa glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aqui em nosso meio. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e de antemão já Te agradecemos por tudo que Tu vais fazer por meio da Tua Santa Palavra. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos o significado do solo com espinhos e a forma como ele reage à semeadura. E nós veremos que ele simboliza então um coração, um tipo de coração dividido. O coração daqueles que recebem o Evangelho, daqueles que permanecem na igreja, mas que são sufocados por raízes tanto das preocupações desta vida, como também da sedução ou a busca das riquezas. Tanto a busca quanto a sedução que as riquezas podem trazer. E que por conta disso, então, a palavra de Deus fica infrutífero nessas pessoas. E por fim nós faremos então algumas aplicações como de costume. Como eu já falei aqui deste púlpito, essa parábola,
ela não está tratando daquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Pelo contrário, ela está falando a respeito de pessoas, de corações que foram expostos ao Evangelho, que foram semeados várias e várias vezes. E desses 4 tipos, 3 não deram fruto. A parábola então revela que a condição do coração do ouvinte, a condição deste solo, vai determinar a recepção do Evangelho e o efeito que o Evangelho terá na vida dessa pessoa. Um coração dividido, ele ilude tanto a igreja quanto a si próprio. E talvez alguns corações divididos estejam me ouvindo hoje aqui. E vocês têm um novo alerta, uma nova oportunidade e um novo chamado ao arrependimento. E a minha oração é que todos nós avaliemos os nossos corações e possamos ouvir a voz de Deus e sejamos transformados pelo seu Santo Espírito. Que Deus nos ajude. Assim, em primeiro lugar, vamos relembrar como era naquele tempo a forma de semear. Nós já vimos que o semeador levava as suas sementes ou numa bolsa a tiracolo com um pequeno orifício, um buraco, onde essas sementes iam escoando enquanto ele caminhava, ou então era utilizado um animal, da mesma forma com um orifício, e conforme eles iam andando, essas sementes iam caindo, ou ainda tanto com o animal como com uma bolsa, o semeador pegava essas sementes e ia lançando elas ao solo com as suas mãos. Como nós vimos, essa forma de semear da época é diferente daquela que nós fazemos hoje em dia. Hoje em dia nós primeiro aramos a terra, jogamos a semente, cobrimos, regamos e seja o que Deus quiser. Naquela época a semente era primeiro lançada no solo e depois o solo era arado e então essas sementes eram cobertas. Por que isso nos é importante entender? Porque dessa forma não havia como o semeador saber o que estava por debaixo desse solo. E não havia como evitar também que as sementes caíssem num solo duro à beira do caminho, porque as sementes iam caindo de qualquer forma, ou evitar que elas caíssem sobre um solo com pouca terra na parte de cima e com rocha na parte de baixo, porque não tinha sido arado, e da mesma forma num terreno onde tivesse raízes de espinhos, de ervas daninhas. Em segundo lugar, os solos sobre espinhos, nós precisamos entender alguma coisa sobre eles. Primeiro, nós devemos notar o seguinte: o texto nos diz, os espinhos cresceram. Veja, a semente, ela não era lançada em meio a espinheiros crescidos. É o problema de nós lermos alguma coisa sem ter o contexto do que está acontecendo. Então, se você ler de uma forma meio simplista a parábola, você vai imaginar que esse semeador é meio louco. Por quê? Porque aparentemente ele está jogando semente no meio do caminho, onde obviamente elas não vão crescer, está jogando no meio de umas rochas, né? Ou está jogando no meio de uns espinheiros e umas ervas daninhas. É óbvio que então ele não teria um bom resultado, mas não era isso como nós estamos vendo. Ele lançava sobre uma terra não arada. A semente era lançada num terreno que talvez não tivesse sido bem limpo. Sim, as ervas daninhas foram cortadas, mas elas foram cortadas superficialmente e as suas raízes, as raízes desses cardos e abrolhos são plantas espinhosas, elas permaneceram. Nem sempre elas eram arrancadas, e nem sempre eram arrancadas totalmente. Essas raízes esquecidas, elas teimavam em crescer. Assim como certas raízes, em muitos corações que não foram arrancadas, teimam em crescer. Note também que esses espinhos, eles apenas cresceram, o texto diz. Eles não precisaram ser semeados, eles não precisaram ser plantados. O termo cresceram literalmente vieram para fora.
Porque ele já estava lá. As raízes dessas ervas daninhas já estavam lá. Assim como as raízes nos corações de muitas pessoas que não foram arrancadas, já estava lá. Já estava abaixo da superfície. O coração dividido, meus irmãos, é alguém que tem raízes antigas. E raízes desse tipo, elas são naturais nos homens caídos, nos homens impenitentes. E os seus corações, eles acabam sendo férteis, tanto para a semente do Evangelho, quanto para essas raízes que já estavam lá. Terceiro lugar, vejamos essas sementes agora entre esses espinhos. A semente lançada nesse solo, ela não se desenvolvia tão rápido quanto aquela semente lançada no solo rochoso. Lembra que nós vimos? Por causa dessas rochas embaixo que mantinham o calor, faziam com que essas sementes crescessem muito rápido, mas impediam que as suas raízes se desenvolvessem e elas secavam com o sol. Essas aqui, elas caem também numa terra aparentemente boa e elas brotam no tempo normal. Contudo, esses espinhos eles vão crescer mais rápido. Eles cresciam mais rápido. É fato, e todos vocês sabem, que qualquer praga, mato ou erva daninha cresce muito rápido, cresce sem controle algum. Eles são vigorosos. Eles necessitam de pouca água. Você vê, você tem um terreno baldio, ninguém precisa plantar nada. Do dia para a noite, aquilo começa a ficar verde, até parece ser bonito, mas é mato. São ervas daninhas. Veja, você não precisa regar, elas vão crescendo. Por outro lado, você joga uma semente, você precisa cuidar, você precisa regar. Você plantou uma muda, você precisa regar, senão ela seca. Mas olha que coisa louca, as ervas daninhas não precisam. Se choveu em junho, agosto elas estão viçosas. O sol pode matar uma muda de uma planta, pode ressecar essa muda, mas o sol tem um efeito na erva daninha que parece que aflora ela. Elas não são afetadas pelo sol e se desenvolvem muito mais rápido do que qualquer semente. Irmãos, imaginem a figura. Nós estamos falando de debaixo da terra uma luta épica entre uma pequena semente que começa a desenvolver uma pequena raiz, tentando se desenvolver, e uma raiz já posta, que simplesmente foi cortada em cima, mas já firme, já expansiva. Então faz isso crescer mais rápido. Uma praga já enraizada. E essa praga enraizada fica em muitos corações. Em muitos corações o Evangelho não consegue se desenvolver, porque ele não é regado, porque ele não é cuidado. Mas essas pragas naturalmente se desenvolvem e ajudam a matar, sufocar e fazer com que a semente do Evangelho não seja frutífera. Esses espinhos eles sufocam, cobrindo a luz solar, retirando águas e outros nutrientes do solo. Passamos a falar então, meu segundo ponto, dos corações divididos. Esses corações divididos, meus irmãos, são homens, são pessoas que ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem o Evangelho. Veja, eles são tocados na consciência deles. Eles entendem que está sendo falado algo verdadeiro. Eles se identificam com algumas coisas que são faladas. Eles são tocados na consciência e recebem algumas impressões religiosas. O que são essas impressões religiosas? Essa expressão que os puritanos tanto usavam. Essas impressões são aquele ouvinte que ouve falar do inferno e fica assustado. E obviamente ele não quer ir para lá. Ele tem uma impressão sobre isso. Ele ouve falar da glória eterna, de novos céus e nova terra, e fica também impressionado. Poxa, é um lugar bacana, para lá eu quero ir. Ele tem essas impressões.
Eles podem até demonstrar uma certa reforma exterior, como nós vemos em muitas igrejas acontecendo. As pessoas começam a se modificar, mas exteriormente. E os irmãos vão lembrar que Jesus fala a respeito de um copo limpo no exterior, mas que dentro estava poluído. As pessoas começam a falar de forma diferente, se vestir de forma diferente, frequentar, consumir, ouvir coisas diferentes. Mas foi só exterior. No interior não acontece nada. São pessoas que frequentam as igrejas. São pessoas que chegam a professar a sua fé. Olhando de fora, eles parecem verdadeiros crentes. Veja, você olha para essas pessoas, há um broto de vida visível. Contudo, no interior, onde nós não enxergamos, há várias raízes. Muitas raízes que não podem ser vistas, mas que logo aparecem e dividem os seus corações. Dividem os seus corações. Os irmãos já viram. Os irmãos concordam comigo que concreto é duro. Concordam? É? Quem já caiu no concreto sabe como é que é. E os irmãos concordam comigo que tecnicamente uma raiz é mais frágil. Mas todos os irmãos já viram uma raiz perto de uma calçada de concreto ou mesmo de uma manta asfáltica, como ela vai crescendo, se desenvolvendo e rompe, e racha, e divide o concreto. Se um concreto pode ser dividido por uma raiz de uma planta, não se engane, imaginando que um coração humano não pode ser dividido por uma raiz de um pecado guardado. Nós conhecemos pessoas assim. Elas começam bem, elas entram, vêm para a igreja, frequentam durante um tempo, se envolvem com a igreja, começam a trabalhar, fazem a profissão de fé, mas logo elas sufocam. Veja, elas não saem da igreja, mas algo começa a sufocá-las. Elas começam a ter que faltar. Elas começam a dizer: olha, pastor, eu também preciso viver, né? Todo domingo. Não dá. Olha, pastor, eu tenho que me preocupar com o presente. Eu preciso garantir o pão na mesa dos meus filhos, da minha família. Eu preciso me preocupar com o futuro, eu preciso um pé de meia, eu preciso chegar num certo patamar, eu quero adquirir certas coisas. Elas têm muitos negócios para tratar, elas têm muitos afazeres, elas têm muitas preocupações em suas cabeças, e mesmo no culto, elas estão às vezes dispersas. Elas não têm tempo para um compromisso profundo. Elas não têm tempo para exercícios de piedade e uso dos meios de graça. Ah, pastor, já venho 2 vezes por mês. Basta, né? É metade do mês. Exatamente, coração dividido. É metade. Elas não podem negligenciar este mundo. Elas, em segundo lugar, são sufocadas pelos espinhos. Ontem eu até comentava isso no nosso encontro dos homens, que dizer que Jesus é um bom comunicador é um pleonasmo divino, porque é o verbo da vida, porque Deus fez a linguagem, porque Deus se revelou por meio da fala. E Jesus aqui, ele fala sobre espinhos, e meus irmãos, espinho é uma figura muito significativa. Não foi usado à toa. Desde a queda do homem, os espinhos eles são naturais ao solo da terra, mas eles são naturais debaixo de uma maldição. Lembram de Gênesis? Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado do homem e diz que a terra agora vai produzir cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. A mesma coisa nós podemos dizer dos corações dos homens. Os homens naturalmente têm raízes de espinhos. Conforme escreveu o puritano Matthew Henry,
As preocupações mundanas são adequadamente comparadas com espinhos, porque elas vêm com o pecado e são fruto de maldição. Veja, meus irmãos, apesar de o Evangelho ser poderoso, o poder de Deus para a salvação, um coração dividido, ele não dá devida atenção para essa bendita semente. Então as preocupações, os enganos das riquezas começam a sufocar o Evangelho na vida dessa pessoa. E veja, sufocar não é algo imediato. Sufocar é um processo. Os espinhos são preocupações com esta vida. E preocupações com esta vida que entram em conflito com as preocupações com a outra vida, com a verdadeira vida, com a vida eterna e na sua plenitude. Eles não são nem mesmo um cuidado adequado e louvável das coisas desta vida presente. Veja, Paulo diz que quem não trabalhar, que não coma. É necessário que nós trabalhemos. Também não são um cuidado pela provisão da família. Não. É um cuidado ansioso. É um cuidado imoderado com as coisas dessa vida. É um cuidado idólatra, colocando a confiança, a esperança e a satisfação nas coisas desta vida. E corações divididos, meus irmãos, são como uma terra repleta desses espinhos, dessas raízes de espinhos. E esses corações, se não forem regenerados, eles, como um solo, terão o mesmo destino que nós lemos lá em Hebreus, que diz o seguinte: se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Depois dê uma lida em Hebreus capítulo 6. Jesus definiu esses espinhos, meus irmãos, de duas formas. Vejamos. Primeiro, preocupações desta vida, é o meu terceiro ponto. Preocupações desta vida. Veja, Jesus, ele nos ordenou, ele não deu um conselho, ele não deu uma dica, mas ele nos ordenou a não ficarmos, a não estarmos ansiosos por coisa alguma. E essa ordem, meus irmãos, ela descreve uma postura exatamente oposta à postura do coração dividido, do coração sufocado. Sufocado por quê? Pelo quê? Pelas preocupações desta vida. Essa expressão significa o cuidado ou a preocupação desordenada com o cotidiano das coisas deste mundo. Seja ansiedade ou preocupação causado pelas necessidades, elas revelam duas coisas. Primeiro, a incredulidade em relação ao cuidado de Deus. Pessoas ansiosas e preocupadas, elas estão falando, declarando com suas atitudes que não confiam no cuidado de Deus. Segundo lugar, elas também revelam o desejo do homem ser independente de Deus. Pode deixar. Cuida da minha salvação, que disso aqui eu cuido. Aqui eu sei. Aqui eu sei. Aqui eu vou atrás. A Bíblia afirma que é extremamente difícil, meus irmãos, por um rico entrar no reino dos céus. Mas em contrapartida, ser pobre não é significado, não é garantia de humildade, muito menos de salvação, como algumas teologias começam a afirmar desde o materialismo marxista. Ser pobre não é virtude de salvação, nem de humildade. Muitos pobres, eles são sufocados por desejos, cobiças e invejas, desejando coisas que impediriam que eles entrassem na porta que é estreita,
que impediriam que eles avançassem no caminho que é apertado. E muitas vezes desejando coisas que são ilícitas. Hendrickson, ele diz que a ansiedade constante sobre os negócios mundanos enche a mente e o coração de nebulosos pensamentos. Vê, quando essa pessoa é pobre, diz ele, engana-se a si mesmo pensando que se pelo menos fosse rica, seria feliz. Se é rica, engana-se a si mesmo imaginando que se fosse ainda mais rica, estaria satisfeita. Como se as riquezas materiais pudessem garantir o contentamento em quaisquer circunstâncias. Nós não conhecemos pessoas assim? Conhecemos. E será que nós não conhecemos pessoas assim cada vez que escovamos os dentes? E olhamos para ela e dizemos assim, eis um coração dividido. Essas preocupações podem ser também relacionadas ao conforto pessoal, à posição social ou à segurança financeira. Veja, é só balançar a segurança financeira da nossa vida, da nossa família, que há um desespero. Parece que de repente Deus foi destronado. Parece que de repente agora é cada um por si. Nós lemos em Lucas o seguinte, Lucas registrou a resposta de Jesus, a explicação de Jesus, falando que esses são sufocados com os cuidados e riquezas, mas aí ele põe um negócio diferente, e deleites da vida. Deleites da vida. Tanto as preocupações cobiçosas, quanto as fascinações com prazeres e com deleites que são possíveis pela riqueza e que são consequências dela. E veja, eu não estou falando só de riqueza, né, de você ser um magnata, mas de uma pequena prosperidade financeira. Você começa a ganhar mais, já começa a ter mais acesso a mais coisas, e essas coisas não permitem que os frutos amadureçam. Meus irmãos, há uma busca desenfreada na igreja hoje por prosperidade. E se é terrível se escandalizar com aflição e perseguição, como nós vimos do coração superficial, mas veja, pelo menos é uma aflição, pelo menos é a perseguição por causa da palavra. Se isso é terrível, quão terrível é não frutificar, se escandalizar por tolas preocupações, que nesses corações acabam falando mais alto que o evangelho. Eu quero ter, eu preciso de segurança. Dito diferente, quão terrível é apostatar, não pela espada da aflição, mas pela preocupação com o pão diário ou com a prosperidade, coisas que são passageiras. Vejamos então a sedução das riquezas, que é outra razão que Jesus diz que essas plantas ficam infrutíferas. Os corações divididos, meus irmãos, eles tentam levar uma vida dupla. Eles buscam a Deus aos domingos, mas durante a semana, ou eles levam uma vida totalmente sem Deus, ou eles buscam uma outra religião, onde as riquezas, ou mamon, é o seu Deus. Eu não gosto de usar muito esse termo mamon, prefiro traduzir como riquezas, porque ele já foi tão batido e tão mal interpretado. Elas sufocam o seu próprio coração, tentando fazer aquilo, meus irmãos, que Jesus disse ser impossível, que é agradar a dois senhores. Impossível servir a Deus e as riquezas. Impossível agradar a Deus e ser amigo do mundo, se perdendo e sendo sufocado pelos seus deleites.
A sedução enganosa das riquezas é aquilo que o apóstolo João definiu como a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Veja, são desejos imoderados por coisas lícitas, ou desejos injustificados por coisas proibidas. Mas não são só as coisas proibidas, as próprias coisas lícitas podem sufocar. Se permanecerem essas preocupações como cobiça, ou se elas se tornarem realizações, essas raízes naturais que já estão lá no coração não regenerado, vão sufocar toda a semente do Evangelho. Esse tipo de ouvinte, ele dá mais valor às coisas da terra do que às coisas celestiais. Ele dá mais valor aos bens materiais do que à graça de Deus. Ele é um coração dividido e, portanto, ocupado com muitas coisas. Sedução das riquezas, esse termo sedução, ele pode significar engano. E se vermos desta forma, nós encontraremos uma advertência sutil sobre esses espinhos, de como eles enganam o coração. Eles enganam sutilmente, de uma forma que essa pessoa não perceba que está sendo sufocada. Dia após dia o trabalho dela exige mais. Dia após dia o que ela quer juntar exige mais. Dia após dia a sua mente, as suas preocupações, os anseios, as afeições dos seus corações estão sendo postas em coisas materiais. E num processo longo, mas crescente, sufoca a semente. Mas nós podemos entender esse termo de outra forma. O Carson, ele vai dizer que é possível traduzir também o deleite da riqueza, porque esse termo veio a ter um sentido de prazer ou deleitar. E esse sentido de esse prazer geralmente pecaminoso. E aí nós vemos Marcos, quando registra a resposta de Jesus, mencionando o seguinte: demais ambições. E Lucas falando em deleites da vida. Meus irmãos, o significado envolve uma devoção à riqueza, uma idolatria de um coração obcecado pelos prazeres desta vida, como se essa vida fosse um shopping center. Um coração obcecado em busca por satisfação e contentamento na riqueza e pela riqueza. Notem, na riqueza, não em Deus, e pela riqueza, não na graça e na misericórdia divina. Conforme Paulo escreveu, os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e eles submergem, ele escreveu. Agora notem que legal isso. Quando você submerge, quando você está se afogando, você sufoca, porque não consegue respirar. Essas concupiscências loucas, diz o apóstolo, e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessas cobiças, alguns, ele foi meio moranguinho aqui. Ele poderia ter colocado muitos. Alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Espinhos ferem. Além desses espinhos trazerem essas dores, com o tempo, eles desviam essa pessoa da fé. Note, as riquezas, elas não são falsas em si mesmos. O problema está no coração. Um coração dividido, que deposita nelas o seu amor e a sua confiança. Esse é o problema. Ele não pensa mais em coisas espirituais, mas carnais, sendo seduzido facilmente pela sua própria cobiça. Sobre esse verso, a Bíblia de Genebra comenta o seguinte: a riqueza parece ser, e realmente é, uma bênção de Deus, porém trata-se de uma bênção perigosa, se ela cativar o nosso coração. E meus irmãos, eu arrisco a dizer que muitas vezes
Deus pode usar a prosperidade para disciplinar ou para endurecer. E aquilo que aparentemente vem como bênção é juízo e maldição. O perigo é visível. Na insatisfação com aquilo que a pessoa já tem. E no fascínio de ter cada vez mais, ela nunca está satisfeita. No medo e desconfiança de perder o que tem ou de ser roubado. A vantagem do pobre é maravilhosa nisso. O rico está sempre com medo de perder. Está sempre com medo de ser roubado. Na confiança e falsa esperança da segurança financeira. Não, eu estou seguro, eu tenho uma segurança financeira. Tem contra o câncer? Tem contra o pecado? Na avareza e no egoísmo. É visível também na soberba e no orgulho. É visível nas desculpas para justificar lucros ilícitos. Ah, pastor, mas se eu não fizer assim, não dá. E na negação. Isso também é visto na negação de usar o dinheiro para o bem do próximo ou para a manutenção da igreja. O argumento é sempre assim: meu pastor, eu estou trabalhando bastante porque quando eu prosperar eu vou ajudar bastante. E quando prospera, essa ajuda não vem. A fascinação das riquezas, meus irmãos, chama aquilo que nós denominamos mundanismo. Ela gera mundanismo. E esse mundanismo já sufocou muitos. O puritano Thomas Watson, ele afirmou que o mundo é enganoso. O mundo promete felicidade, mas dá menos que isso. O mundo promete Raquel, mas dá Lia, com os olhos turvos. O mundo promete satisfazer os nossos desejos, mas apenas os aumenta. E o mundo oferece pílulas envenenadas, mas envolve elas com açúcar. E os corações divididos engolem. Nós podemos expandir isso. As riquezas prometem boa vida, mas após o esforço desmedido para adquiri-la, se você conseguir, ela vai sufocar com medo de perder, ou com a preocupação de manter. Mas se você não conseguir com seus esforços e fracassar, o que vai sufocar é a decepção. O ídolo cobra seu preço. O salário do pecado é a morte. Elas prometem paz e felicidade, mas entregam preocupações. Elas prometem amizades, mas trazem apenas interesseiros e puxa-sacos. Elas prometem bons relacionamentos, mas entregam apenas desconfiança. A cobiça e o desejo pelas riquezas, elas seduzem com desculpas como: veja, se eu tiver um pouco mais, eu vou ter uma vida mais tranquila, minha família vai estar em segurança, eu vou até ter mais tempo para me dedicar a Deus. O mundanismo, ele junta a sedução das riquezas com os deleites da vida e pega esses dois e vai sufocando. Veja, sedução das riquezas e deleites vai sufocando essa pessoa que começa a prosperar com entretenimentos sem fim. Sem fim. Você começa a prosperar e começa a ter recursos para algumas coisas. E aí você começa a ser sufocado pela sua casa na praia, pelo seu clube que agora você é sócio, pelas viagens que agora você pode fazer, pelos esportes que você vai se dedicar, pelos programas de TV que agora você pode pagar numa grande TV com 10 mil canais, pela internet que agora você pode vasculhar a noite inteira, pelo videogame que você vai se perder. Qualquer coisa em excesso vai sutilmente sufocar o evangelho nesses homens. Talvez tenha sufocado, já está sufocando em alguns dos senhores. Para muitos, diversão é um estilo de vida. Existem revistas, canais, sites pregando isso. Spurgeon, ele diz que a diversão deve ser usada para nos fazer bem como um remédio,
mas jamais como um alimento. Alguns passam todo o tempo que têm, desde o raiar do dia até o cair da noite, entregues à frivolidade. E tudo o que realizam tem o objetivo único de prover os meios necessários para usufruir de mais prazer. Isto é simplesmente abominável, escreveu o príncipe dos pregadores. Meus irmãos, a experiência demonstra que a busca pelas riquezas e os deleites que o dinheiro traz jamais diminuem. Jamais diminuem. Ninguém diz tem o suficiente, mas todos dizem, olha, eu vou demolir a construção que eu tenho para armazenar mais sementes. Eu vou ter que ter uma garagem maior para ter mais carros. Eu vou ter que ter um guarda-roupa maior para ter mais roupas. Eu vou ter que ter mais tempo para me dedicar a essas coisas. Elas nunca diminuem. Elas sempre se intensificam. Eclesiastes vai dizer o seguinte: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, não se satisfaz com seu apetite. Vejamos as consequências disso, meu terceiro ponto. Sendo sufocados pelos espinhos, a palavra então fica infrutífera. Note o seguinte, meus irmãos, eles vão mais longe que os demais solos. Mas, ainda que eles recebam o evangelho com uma boa intenção, eles não frutificam. O coração dividido tenta se dedicar a Cristo e ao mundo, e por isso fracassa. Porque nenhum coração vai conseguir correr atrás de objetivos tão contrários e antagônicos. É o Oriente e o Ocidente, é Deus e as riquezas, é Deus e o mundo. Essas pessoas se tornam membros de igreja. Muitas delas estão nos bancos hoje, pelo mundo inteiro, mas elas não têm vida espiritual. Elas não têm um verdadeiro arrependimento. Apenas ouvir o evangelho, meus irmãos, apenas frequentar uma igreja, não trará salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pastor. Exato. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé precisa frutificar. Senão é uma fé morta, nos diz Tiago. Certo puritano escreveu que essa é a condição daqueles que não chegam a rejeitar a sua profissão de fé, mas também não chegam a obter dela nenhum benefício de salvação. Olha que coisa louca. Ele diz que tem fé, ele não rejeita a fé, mas essa fé nunca o salvou. E aí eu tenho que dizer, essas pessoas elas não perdem a salvação, segundo ponto. Por que elas não perdem, pastor? Porque simplesmente nunca possuíram a salvação. Essas pessoas são como o vale de ossos secos, de Ezequiel 37. Lembram? Essas pessoas entraram na igreja e elas eram ossos secos. E esses ossos começaram a se juntar e formaram o esqueleto de um corpo. E sobre esse corpo, tendões e pele apareceram. Formou agora uma pessoa. Não são mais ossos, mas é uma pessoa. Mas se o Espírito Santo de Deus não entrar, ainda que não sejam mais somente ossos, é um corpo morto, um corpo sem vida, que não serve para absolutamente nada a não ser para apodrecer e se transformar em osso novamente. Um corpo sem vida. Bonito, agora não são mais ossos, mas morto. Bonito como o sepulcro caiado que Jesus falou. Estava bonito por fora, mas dentro, morto. Tem aparência de crente, mas dentro, um coração dividido, sufocando o evangelho. Já que eu falei de Ezequiel, em Ezequiel 33 vai dizer o seguinte:
São pessoas que vêm, aqui Deus falando com o profeta como que os judeus estavam ouvindo, mas são pessoas que vêm para a igreja e ouvem o pastor dessa maneira. Eles vêm a ti como o povo costumava vir e se assentam diante de ti, como se fosse meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Eles lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, como quem tem voz suave, que toca bem, porque eles ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática. Não põem em prática, não abandonam a fé, a profissão de fé, mas nunca tiveram fé verdadeira. Por isso não perdem a salvação, porque nunca foram salvos. Esses corações tentam manter o evangelho dividindo espaço com pecados que nunca foram confessados e que nunca foram abandonados. Se os cuidados deste mundo demonstram falta de confiança na provisão material do Senhor, meus irmãos, imagina em quem será, aonde que está a confiança espiritual dessas pessoas. Se elas não confiam em Deus nem para o pão, como é que elas vão confiar para a salvação? Elas ouvem sermão após sermão sem tirar nenhum proveito deles, a não ser mais condenação. E essa, meus irmãos, é uma das razões para as igrejas estarem tão cheias. A igreja como instituição. Elas não têm crescido, elas têm inchado com pessoas que jamais buscaram o reino de Deus em primeiro lugar, que jamais foram capazes de desistir de tudo por amor a Cristo, que jamais morreram para si mesmas. Eles negligenciam aquilo que é mais necessário, que é mais importante. Tentando agradar dois senhores, eles se dedicam a um só, que é o seu verdadeiro Deus, a riqueza, a sedução das riquezas, os deleites. Muitos são chamados, disse Jesus, mas poucos escolhidos. Esses muitos que o Senhor falou são um grupo enorme, gigantesco. A igreja foram chamados. E infelizmente muitos daqueles que estão me ouvindo também podem achar que estão vivos, mas têm um coração dividido. E eu clamo a você nessa manhã, arrependa-se. Mas eu não estou falando aqui só com o incrédulo. Paulo diz que tudo aquilo que foi registrado para o nosso ensino. Ele estava falando do Antigo Testamento, mas nós podemos aplicar isso também para o Novo. E ainda que você não seja, e espero que não, um coração dividido plenamente, mas seja um cristão, tome cuidado e avalie o seu coração para ver se não há alguma raiz de uma erva daninha crescendo dentro do seu coração, porque ela não vai parar. Mas eu tenho que dizer mais uma coisa: o zelo correto no trabalho não sufoca o evangelho, porque aí é muito fácil as pessoas entrarem naquela vibe do pessoal que estava esperando que Jesus ia voltar já logo em seguida e não queria mais trabalhar, e Paulo diz, não, calma filho, quem não trabalhar que não coma. Jesus pode voltar antes de eu acabar essa frase, pode voltar daqui a 1000 anos, não importa, mas nós devemos trabalhar. Nós podemos ter e servir um só Senhor e ainda assim sermos bons trabalhadores ou bons empresários. E aliás, eu não digo nem que nós podemos, nós devemos, nós precisamos. Nós recebemos, meus irmãos, de Deus, recebemos corpo e alma, e nós devemos trabalhar para o bem-estar de ambos, corpo e alma. Vou citar Thomas Watson de novo. Ele diz o seguinte: o preguiçoso será indiciado no dia do juízo por deixar o seu campo ser infestado de espinhos. Aquele que não se exercita em algum emprego honesto é culpado da violação do mandamento que diz: 6 dias trabalharás.
Deus nunca deu permissão para a ociosidade. Meus irmãos, nós devemos ser zelosos em nosso trabalho. Zelosos, devemos ter um zelo que traz a admiração das outras pessoas. Fazendo os nossos trabalhos como que para o Senhor e não para homens. Fazendo o nosso melhor para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado aonde nós estivermos. Mas, enquanto isso, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos daquilo que é mais difícil no ser humano: equilíbrio. Equilíbrio. E aí eu vou deixar 2 observações ainda do Watson, que podem ilustrar como fazer isso. Para aqueles que ficam sem tempo para as coisas de Deus, sabe, o trabalho, a empresa, rouba o tempo, ele diz assim: se o seu trabalho é tal que você não pode se dar tempo para a alma, então o seu trabalho é ilícito. Segura essa bronca aí. Se o teu trabalho atrapalha o teu relacionamento com Deus, a tua devoção, as tuas boas obras, ele é ilícito. Contudo, ele ainda vai dizer o seguinte: o trabalho não é um problema em si. O problema está em nós, meus irmãos. O problema está em nós. O Chesterton uma vez respondeu uma pergunta de um jornal que dizia assim: qual o problema do mundo? Por que ele está como está? Era para escrever um texto. O Chesterton enviou só uma pequena frase: por minha culpa. O trabalho não é o problema. O problema somos nós. Porque o trabalho, todo o trabalho que nós tivermos, meus irmãos, ele dá licença para nós servirmos a Deus. O trabalho dá licença para nós servirmos a Deus. Mas o que não dá é a cobiça do homem. A cobiça não dá. Vamos aplicar o texto. Primeira aplicação: o cristão deve viver a graça do contentamento. Contentamento. Spurgeon escreveu o seguinte: por que os homens são tão ansiosos para cultivar seus espinheiros mais densos, acrescentando abrolhos? É uma pergunta interessante de fazer. Não seria bom arrancar os espinhos e os cardos pela raiz? Não deveríamos, tanto quanto possível, nos manter longe dos cuidados para obter, preservar, aumentar e acumular riquezas materiais? Portanto, diz Paulo, se nós temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que levam à ruína e à destruição. 1 Timóteo, ruína e destruição. Segunda aplicação: Jesus deve ser o nosso tesouro e bem maior. Novamente eu vou me reportar ao príncipe dos pregadores. A semente, ela é sufocada em nossa alma sempre que Cristo deixa de ser tudo para nós. Ontem nós estávamos falando a respeito disso, sobre desastres, enchentes, calamidades, né? Aí as pessoas chegam e dizem assim: eu perdi tudo. E de fato ela não estava mentindo, porque se ela não tiver Deus, o que ela tem é o que ela construiu. Ah, pastor, mas ela não está falando só de bens materiais, ela perdeu tudo, os seus familiares também. Exato. Se ela não tem Deus, os familiares são tudo que ela tem. Por outro lado, Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens e pôde dizer: Deus deu, Deus tirou. Por quê? Porque o contentamento dele estava em Deus. Entendam, portanto, que seja o que for, riqueza, glória, trabalho, estudo, prazer, tudo pode virar espinho para sufocar o evangelho na sua vida. Como que nós estamos tratando as coisas relacionadas ao reino de Deus? Como que você está tratando estas coisas? Quanto tempo que nós passamos em oração,
em meditação e leitura das Escrituras? Quanto tempo nós passamos trabalhando, ajuntando, calculando, usufruindo os bens que Deus nos concedeu? Faz uma média. Onde está o nosso coração? Nós não temos tempo para a leitura da Bíblia, nós não temos tempo para culto doméstico, nós não temos tempo para oração em família. Por quê? Porque trabalhamos demais? Porque temos muitas ocupações? Porque temos muitas distrações? Porque temos muitas preocupações? Porque temos muitos deleites com coisas desta vida? Será que os nossos corações não estão divididos? Será que não somente raízes, mas elas já não cresceram em nossos corações? Terceira aplicação: tomemos cuidado com aquilo que sufoca o Evangelho. Meus irmãos, é interessante que você vai ler Spurgeon no século XIX, e aí você volta um pouco mais e vai ler Calvino no século XVI, e ambos disseram a mesma coisa, que a era em qual eles viviam era uma era de diversão excessiva. Não vou nem falar de Spurgeon no século XIX, que estava lá na Revolução Industrial, mas Calvino no século XVI. Não, essa era de diversão excessiva. Imagina se esses irmãos olhassem o nosso tempo. Como que nós vivemos os nossos dias, meus irmãos? Quanto o entretenimento das riquezas conquistadas por graça de Deus tem sufocado em nós o Evangelho. Quarta aplicação: a nossa conversação, que nós falamos, pode ser sintomático. A nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. É o que Jesus nos fala. E será que os nossos corações estão divididos? Vejamos. Quando nós estamos com outras pessoas, ou quando nós estamos na igreja com os irmãos, ou quando nós visitamos ou somos visitados, o que ocupa o espaço das nossas conversas? Trabalhos, dívidas, sonhos, deleites, a situação da economia, os números da inflação, coisas que nós compramos ou coisas que nós queremos comprar? Ou nós falamos sobre Deus, falamos sobre a sua providência, falamos sobre a sua soberania, falamos sobre a beleza da santidade de Cristo, falamos sobre novos céus e nova terra, falamos sobre o avanço do Evangelho. Nossa conversação pode ser sintomática do estado do nosso coração. Mas a nossa oração, quinta aplicação, também é sintomática. Nós temos, quando vamos orar, nós temos clamado por santidade. Vai lá, lembra a sua oração de hoje. Hoje é dia do Senhor. Se você não orou hoje, você pecou em dose dupla. Mas você clamou por santidade? Você clamou para que o nome de Deus seja glorificado? Você clamou para que a vontade de Deus seja realizada, inclusive na sua vida? Você clamou para que obedeça à vontade de Deus? Quando foi a última vez que nós clamamos por mais do Espírito Santo em nossas vidas? Quando foi a última vez que nós clamamos pelo avanço do reino de Deus? Ou será que nós estamos clamando somente pelo pão de cada dia? Ou pior, será que não estamos apenas pedindo com relação às nossas preocupações, aos nossos desejos, para que eles sejam supridos? Será que nós não estamos gastando muito tempo em oração para termos mais daquilo que realmente não importa? Para termos mais e mais espinhos, para que por fim sejamos sufocados por eles? Pedis, escreveu Tiago, e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Muitas vezes Deus, em sua
graça e misericórdia, nega os nossos pedidos de oração por amor. Porque nós estamos pedindo espinhos. Nós somos igual aquela criança birrenta que está pedindo a quarta bola de sorvete. E você diz, não, filho, vai fazer mal. E como nós reagimos quando Deus nega a nossa oração? Ficamos bravos. Eu já vi pessoas dizendo, não adianta mais orar, eu não vou mais orar. E falou isso com tanta convicção, com aquele fôlego que foi feito para glorificar a Deus, dizendo que não vai mais glorificar a Deus, porque Deus não deu mais um espinho para essa pessoa. Que triste, né? Sexta aplicação, nós devemos nos avaliar. Meus irmãos, frutificar é sinal de vida. Assim como boas obras são sinais de salvação. Veja, eu não estou dizendo que as boas obras salvam, mas eu estou dizendo que não há salvação sem boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. É disso que se trata os frutos aqui. Frutos do Espírito Santo num coração convertido. E aí nós devemos nos avaliar, nós temos sido frutíferos. Há vida em nós gerada pelo Espírito Santo através da santa semente do Evangelho? Se não, quais as razões do nosso fracasso? Será que há raízes de pecados que não foram confessados, que não foram abandonados, que estão escondidos dentro dos nossos corações? Meus irmãos, não ousemos descansar até que o solo do nosso coração seja revirado por Deus e que qualquer raiz da velha criatura seja descoberta, seja arrancada e seja queimada para que não venha mais incomodar. Não descanse. Última aplicação, nós devemos então nos arrepender. A busca pelas riquezas, a ansiedade e preocupações com o conforto, bem-estar e deleites dessa vida são espinhos que vão nos ferir. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente sabe que isso é verdade, se você identificou espinhos hoje na sua vida, que esses espinhos sirvam para que nós rasguemos os nossos corações diante de Deus. Sabe criança quando se arranha no espinho e vem correndo para o papai e para a mamãe? Fiz dodói. Que nós possamos, vendo os ferimentos desses espinhos que nós estamos guardando nos nossos corações, ir ao Pai e dizer, Pai, eu mexi que não devia mexer e fiz dodói. Que todo e qualquer espinho identificado, meus irmãos, seja uma razão para nós irmos a Deus, confessando que os nossos corações têm se dividido entre as coisas de Deus e as coisas da terra, entre o reino de Deus e a procura, a busca, a preocupação e a sedução com coisas materiais. Senhores, cada vez que a palavra de Deus é exposta, nós vemos essa parábola se cumprindo, e ela pode estar se cumprindo hoje. Todo domingo, muitos corações divididos ouvem o Evangelho, e se essas raízes não forem identificadas, confessadas, destruídas, elas vão sufocar o Evangelho da salvação na sua vida. O coração dividido é um coração reprovado, e se esse é o seu caso, arrependa-se e clame pela misericórdia de Deus. Mas nós devemos aplicar essa lição também aos corações regenerados, que podem também estar se tornando dia após dia infrutíferos, sufocados por essas coisas. Então, meus irmãos, clamemos pela graça divina, confessando as nossas inclinações divididas e confiando no gracioso perdão de Deus. Mediante a obra suficiente de Cristo Jesus, que levou sobre os seus lombos a culpa dos nossos pecados, inclusive a culpa dos nossos corações divididos. E buscando então no Espírito Santo de Deus a força necessária
para vencer aquilo que tem feito os nossos corações serem corações de ânimo dobre. Peça a Deus para sondar o seu coração. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde estão os nossos corações? Essa área é bastante sensível para a maioria das pessoas e poucos crentes podem dizer com sinceridade que essas coisas não são problemas. Talvez os senhores sejam mais espirituais que eu e não seja problema na vida dos senhores, mas para mim é, e muito. Portanto, além de nós nos arrependermos, que nós possamos orar, como nós aprendemos com Agur, em Provérbios 30. 2 coisas te pedi, Senhor. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura eu, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome do Senhor em vão. Quero concluir, meus irmãos, lembrando da ordem de Jesus: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nós devemos responder como temos ouvido o Evangelho. Estamos vindo à igreja, mas sem frutificar? Por que nós não frutificamos? Nossos corações estão divididos? Nós vamos sair daqui permitindo que os nossos corações continuem divididos? Nós temos vivido conforme aquilo que nós afirmamos que cremos? Ou temos sido sufocados por preocupações e negado ao Senhor os frutos? Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Fique em pé comigo. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra não deixa espaço para hipocrisia. Obrigado porque a Tua palavra não deixa pedra sobre pedra para nós nos escondermos, mas ela desnuda os nossos corações e revela os nossos pecados. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, traz salvação àquele coração que nunca tinha entendido dessas coisas. Que o Teu Santo Espírito possa regenerar e transformar esse coração, outrora cheio de raízes, de ervas daninhas, numa terra boa para a semente do Teu Evangelho. Senhor, pedimos também que aqueles irmãos que estão cansados e sobrecarregados, cansados por tantas aflições e preocupações, estão sufocando e acham que as coisas que estão sufocando são de fora, quando na realidade são os espinhos de dentro. Que por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, esses espinhos possam ser identificados, cortados e queimados, e que possa haver uma nova vida, um recomeço para a glória do Teu nome. Fortalece, Senhor, com a Tua fidelidade de sempre e supre as necessidades das pessoas e dá um coração de contentamento a nós. Tu não tem deixado faltar nada, que não ousemos nós, que nos beneficiamos da Tua graça e da Tua misericórdia, utilizar destas coisas para sermos separados do Teu Evangelho. Cria, Senhor, em nossos corações um anseio por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu reino. Não deixa nós ficarmos com os corações divididos, mas que possamos crescer de graça em graça, de glória em glória, e sermos moldados à imagem de Cristo Jesus, separados desses espinhos, cada vez mais, para podermos oferecer a Ti um fruto
para a glória do teu nome. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.